Olá, meu caro, minha cara, seja bem-vindo ou bem-vinda a esse intensivão do TCC Fácil Fácil, tá bom? Então, vamos continuar nossa semana aí de conteúdo e de valor para você. Vimos ontem, vimos na última aula do intensivão que algumas questões introdutórias sobre TCC, diferenciações entre mestrado, doutorado, graduação ou pós-graduação. Vimos também como você formular o seu tema, como você conseguir o tema nota 10, o tema atualizado, como você delimitar esse tema, focando naquilo que você pretende falar. Falamos também de algumas questões introdutórias ao TCC, falamos das normas da BNT e paramos na delimitação do tema, avançando já para a segunda etapa, que é a formulação da questão problema, que é o ponto principal do seu trabalho, chama-se questão problema, ok? E aí, meus caros, falei também da época da faculdade, minha e de alguns colegas e de alguns clientes, né, alunos aí, de lá para cá temos visto aí muitos alunos sendo reprovados por comprar o trabalho pronto. E agora as faculdades, não sei se eu comentei isso, elas têm um sistema integrado, ok? Então, sabe o que acontecia antigamente? O pessoal comprava um TCC pronto lá do Rio de Janeiro e apresentava em Brasília. E aí até conseguia passar com aquele TCC pronto. Só que agora as universidades integraram e só as universidades têm acesso. Então, esses sistemas antiplágicos que tem na internet não servem, depois eu vou falar deles, não serve para o seu trabalho. Se você fez, não deve ficar preocupado. Agora, a pessoa que comprou o trabalho pronto, ele vai correr um risco muito grande de ser reprovado. Por quê? Porque as faculdades estão integradas, eles têm um sistema interno, ok? As faculdades que entregaram têm um sistema interno e tem um sistema externo para constatar plágio. E aí você vai pagar R$1.000, e aí ou 2 a 3 mil reais, eu já ouvi dizer que o pessoal paga um trabalho pronto. Só que você vai ter o risco de ser reprovado, cair por plágio, ok? E ainda ser reprovado porque não conhecia o conteúdo, porque eu já vi muito isso. E vou falar para vocês, o professor, ele sabe, ele conhece o aluno, certo? Ele conhece. Você pegar um professor, ele conhece. Por quê? Você vai nas apresentações ali, nos atendimentos, ou ele já te conhece quando deu aula para você, já sabe a sua capacidade, não duvide disso, ou ele já conheceu você ali na hora de apresentar os seus trabalhos, foi apresentando, e ele faz pergunta estratégica para saber se foi você que fez. E depois ele manda mudar, começar a mandar mudar as coisas, é porque ele já está desconfiando de você. Muda isso, coloca aquilo. Então, ou você não está fazendo bem feito, ou ele já está desconfiando de você. De duas umas, certo? E aí você às vezes muda do jeito que ele quer, aí você traz de volta, aí ele começa a... Não, muda assim, é porque ele já sabe que não foi você que fez. Então o professor, ele sabe. E aí você até consegue ir para apresentação. Até consegue você ir para apresentação. Tem gente que paga uma pessoa para fazer o trabalho. Você até consegue ir para apresentação, mas pode ter certeza que lá na apresentação você reprova. Porque ele já conhece, ele já fala, ele já dá o toque. Ele é seu professor, eu sei como é que funciona. Então ele já dá o toque para o outro orientador e aí começa a fazer perguntas de estratégia. Eu já vi gente ser envergonhado numa apresentação. Envergonhado pelos professores. O professor desconfiou, o outro já desconfiou que ele estava desconfiando. Que dá uns toques, dá um gingadozinho ali. E aí começou a fazer a pergunta para a aluna e tal, e a aluna não respondia nada. Foi 1h30 de massacre a aluna. Se ela soubesse. Então eles ficaram assim, vendo assim, completamente você não fez seu trabalho. E você nem sequer leu, acho que você nem está sabendo o que você está apresentando. Ok? Então fique atento. Eu já vi alunos falando assim, não vou imprimir aqui e te entregar para você, professor. E chegar com, o que é isso? Nem ele está sabendo o que era. Nem o próprio aluno sabia o que estava entregando. Então você imagina o nível. Você acha que esse aluno foi aprovado? Foi reprovado. Entendeu? Porque nem mesmo ele estava sabendo o que estava entregando. Então, tenha coragem, tenha força. Vamos te ajudar aqui nessa semana do intensivão. Ok?
você consegue, você tem capacidade, você vai aprender as técnicas, depois das técnicas você vai falar como ficou fácil. Por ser trabalhoso ou por gastar um tempinho fazendo isso, não significa que não é fácil aquela coisa, mas difícil quando você não sabe o caminho, aí torna muito difícil realmente. Agora quando você aprende, o negócio começa a dar um pouco de trabalho, porque existe um pouco de sua dedicação e esforço, e aí você começa então a produzir o conteúdo. Depois de produzindo o conteúdo, você vai ver que está tornando as coisas bem mais fáceis do que você pensava. Então tenha coragem, gastar 2, 3 mil reais, ser reprovado, ter que pagar o semestre inteiro. Não sei quando você paga aí de faculdade, 500 mil reais, aí multiplica por 6, já foi 6 mil reais, né, o semestre inteiro, ou 3.500 reais, mais do que você já pagou. Então o prejuízo é grande, não corra esse risco. Tenha coragem, tenha hombridade, seja verdadeiro, seja ético. O Brasil precisa mudar. Brasil precisa mudar, precisa de ética. E você, na sua profissão, precisa ter ética. Que ética você vai ter comprando um trabalho pronto? Ok? E muitos falam assim, eu tive que comprar porque não tive tempo. Já ouvi pessoas falando isso. Professor, eu tive que comprar porque não tive tempo. Isso é a maior desculpa da humanidade, chama-se tempo. Aí bota um monte de desculpa. Por causa disso, por causa daquilo, que eu ajudo meus pais, porque não sei o que está acontecendo com meu marido, meu esposo, enfim. Inventa milhões de desculpas. Tudo isso é desculpa. Principalmente a desculpa do tempo, porque eu não tenho tempo. Se você gastar 2 horas por dia, do jeito que eu vou ensinar e do jeito que a gente ensina no nosso treinamento completo, 2 horas por dia, e só dia de semana, você tirar 2 horas por dia, ou tirar um fim de semana, um sábado amanhã, um domingo de manhã ou à tarde, ou um sábado o dia todo, você em menos de um mês consegue fazer um TCC até 50, 70 páginas de conteúdo, menos de um mês. Teve alunos que já fizeram em 7, até em 4 já recebi depois que ensinou, correu, botou tudo em prática, ok? Então você consegue, seja qual for a sua dificuldade, seja qual for, faz tempo que você parado, está sem estudar, enfim, você tem a capacidade e você tem que acreditar em você. Se você não acredita em você, ninguém vai acreditar em você. Aprende isso na sua vida. Se você não acredita em você, ninguém vai acreditar em você. Então, primeiro, para as pessoas acreditarem em você, você tem que acreditar em você mesmo. Então você como profissional vai se apresentar aí no seu trabalho, no patrão, vai ser empregado. Para ele acreditar em você, você tem que acreditar em você primeiro. Já viu vários clientes falando que foi no advogado e não sentiu firmeza com ele. Sabe por quê? O advogado não acredita em si mesmo, não acredita no seu potencial. Ok? Então, como ele não acredita em si mesmo, ele transparece isso. Isso é incrível. O poder das percepções das pessoas. Quando você não acredita em você, aquela insegurança, as pessoas percebem isso. Então, quando você atende um cliente, ou você for trabalhar, se apresentar numa entrevista de emprego, começar seu negócio, enfim, você tem que acreditar em você. Você consegue, você tem capacidade, você não é deficiente mental. Se você está aqui, está assistindo, você não é deficiente mental. Você chegou até o final do semestre na luta, na dificuldade, seja como for, que você chegou arrastando, importante você chegar. Importante é você chegar, conseguir ser aprovado. Então, não pense em fazer uma compra de um trabalho pronto, entrar nos caminhos da antiética. Pare de ficar colocando desculpa da sua vida, falar que você não tem tempo, que o tempo é você que faz. Todo mundo consegue fazer as coisas. O tempo do bilionário é o mesmo tempo do pobre. Em 24 horas é o mesmo tempo. Só que uns valorizam o seu tempo, sabe qual é a diferença das pessoas milionárias, das pessoas bem-sucedidas, das fracassadas, relacionada ao tempo, é que as pessoas valorizam o seu tempo. O cara chega, vai trabalhar, chega em casa, vai assistir novela, vai assistir não sei o que, não usa o tempo para aprender algo diferente, não usa o tempozinho que tem para fazer algo diferente. E aí vem dizer, eu não tenho tempo, que eu trabalhe isso, que eu trabalhe aquilo. Todas as pessoas conseguiram as coisas, ninguém ficou colocando culpa de não ter tempo.
Então, não coloque culpa por dizer que você não tem tempo. Você tem tempo, você consegue, você tem capacidade, você tem a hombridade. Nós vamos te ajudar aqui, ok? Fica firme. Quando tudo você muda, todas as coisas que estão à sua volta mudam. Pode ter certeza. Você muda, todas as coisas que estão à sua volta mudam. Então, quando você acredita que você pode, você consegue, você vai fazer o seu TCC, e isso vai te ajudar, vai te impulsionar na sua vida profissional, porque você vai ter capacidade de escrever, de desenvolver. É muito feio você hoje contrata uma secretária que ela não sabe nem escrever, deixar um recado ou fazer um modelozinho simples de um recado, de uma notificação. Isso é ridículo. A pessoa fica insegura para fazer uma notificaçãozinha assim de 4, 5 folhas. Insegura. Por quê? A insegurança é de não acreditar em si mesmo, não saber que aprendeu de verdade, não ter aprendido, e ficou só aí na faculdade enrolando, e aí no final comprou um trabalho pronto, enfim, deu algum jeito aí, e aí o que tornou-se profissional? Analfabeto funcional. No Brasil tem 70% de analfabeto funcional. 70%, ou seja, de 10 pessoas que se formam, 7 só têm o título, 3 dão engajamento na profissão e conseguem avançar. 3 de 10. E o Brasil é um país de oportunidades, acredite. Já viajei para outros países desenvolvidos, já vi como é a concorrência, como é a evolução, a tecnologia deles. E aqui você se dedicar com honestidade, estudar, termina seu próprio TCC, aprender a escrever, como vamos ensinar. E aí você vai ter um diferencial no mercado. Você começa a esforçar um pouco mais do que a média, você vai ver que você vai fazer diferença no mercado, vai fazer diferença. Pode ter certeza, o Brasil é um lugar de oportunidades. Quem estuda, quem se dedica sempre prevalece. E quem fica lá na margem ali, que no Brasil tem uma margem de estudantes muito abaixo. Então, às vezes o professor tenta avançar, não consegue, ele fica ali na média, e aí os que são avançados começam a estudar, começam a avançar aquela margem, e os outros ficam naquela margem baixa, que é um nível muito baixo. Então, meus caros, vamos avançar e saiba que comprar não é uma opção na sua vida. Eu me lembro, e já vi isso também várias vezes, tá? Várias vezes já vi isso. Na época da minha faculdade, pelo menos aí, minha turma tinha pelo menos aí uns 70 e poucos alunos. Porque nem todas as aulas eles iam, tinha aula que alguns faltavam, a grade aberta. Em torno aí de quase a metade comprou, quase a metade comprou. Mas quase todos foram reprovados. Acredito, quase todos foram reprovados. Imagina hoje que o sistema está integralizado. Então, fica vergonhoso. Aí a gente sabe porque a gente tinha intimidade com o pessoal. No dia de eu fazer a prova, sentavam uns 10 atrás de mim para querer pegar cola de mim. Eu não gostava, porque fica parecendo você está dando cola. Fica parecendo que você está colando. Então, ó, querido, eu não dou cola não. Fica em paz aí. Eu era estudioso, eu era dedicado. Eu não sou inteligente, mas dedicado eu sou. Então, assim, eu me esforço. O tempo que eu tinha era estudando. Todo dia eu estudava. Eu falei, eu tenho que fazer diferença. E a diferença é eu todo dia estudando. Vou estudar só para o dia da prova, eu vou estudar todos os dias. Isso na minha profissão hoje, eu vi a diferença que eu fiz. Hoje eu prevaleci, tornei aí um milionário na advocacia, ok? Uma advocacia de sucesso, um curso de sucesso também que a gente proporciona. Agora estamos fazendo curso para advogados, ser da área do direito. Também estamos agora criando curso, preparando alunos para começar seu escritório, ou aqueles que já começaram a desenvolver técnicas, teorias, metodologias e o que é mais? Tecnologias que os advogados não sabem usar a seu favor. Isso traz um enriquecimento, uma clientela assim que você começa a escolher, fala, não, você não quer esse aqui não quer, esse de sua causa eu tenho interesse de pegar. Desse jeito, no início você vai pegando tudo, é os clientes que te escolhem. Depois que você chega num nível, é você que escolhe os clientes, acredite, é você que escolhe os clientes, tá, meus queridos? Então, vamos avançar. Aqueles alunos lá que compraram, foram todos reprovados, aí teve que pagar a faculdade tudo de novo,
E muitos ficaram caladinhos, mas como eu conheci os professores e alguns também tinham intimidade com alguns e confessaram para mim, depois me procuraram para eu ajudar eles a fazer o TCC deles, ajudar eles a fazer o TCC deles, né? Orientando eles tudo certinho. E é isso aí, vamos avançar aqui para o nosso curso e o nosso treinamento aqui do TCC Fácil Fácil. Então, depois de você escolher seu tema e já saber a área que você quer fazer, vamos então para o segundo passo, que é a delimitação, ou melhor, a questão problema, problemática, problema de pesquisa, como muitos chamam. O problema de pesquisa é a parte mais importante do seu trabalho, ok? Questão problema, problemática, pergunta, ok? Isso tudo é chamado de problema de pesquisa. E acredite, esse aqui é a peça mais importante do seu quebra-cabeça. É o pilar mais importante do seu prego, chama-se questão problema. Okay? Como a questão problema é também chamada de pergunta, porque ela tem que vir na forma de pergunta. Então, por isso você pode usar aí os pronomes interrogativos. Se você usa, por exemplo, uma pergunta com os pronomes interrogativos, aí isso chama pergunta indireta. Você não precisa colocar o ponto de interrogação. Se você não usa os pronomes, se você usa os pronomes interrogativos e coloca interrogação, pergunta direta, tá? Com a interrogação e pergunta direta. Se você não usa os pronomes interrogativos e já avança diretamente para a pergunta, usando interrogação, é pergunta indireta, ok? Então, problema de pesquisa, problemática, existe por quê? Porque o seu trabalho ele tem que ter uma importância, ele tem que trazer uma solução. Então, existe um problema teórico, tá? Cuidado. Até em tese, doutorado, a gente vê alunos querendo trazer problemas práticos, problemas teóricos. Problema prático é diferente de problema teórico. Um problema teórico é aquele que você existe no mundo jurídico ou no mundo da sua área, no mundo da administração, da pedagogia, existem os problemas, certo? Existem problemas aí no seu trabalho, você lê umas dúvidas, questionamentos, coisas que precisam ser melhor esclarecidas, correto? Coisas que precisam ser melhor atentadas, coisas que as pessoas têm que dar atenção àquilo, ok? E sobre isso, sobre essa coisa que as pessoas precisam dar atenção, sobre esse problema, você tem que dar uma solução. É um problema teórico e você tem que dar uma solução teórica, ok? É um problema teórico e você tem que dar uma solução teórica. Então, para você saber que o seu problema é teórico, ele é teórico e a solução teórica. Agora, se o problema é teórico e a solução é prática, não é questão de problema do mundo acadêmico, ok? Aí você vai ter problemas, dificuldades, vai ser reprovado, seu trabalho não vai avançar. Problema teórico é aquele que resolve de forma teórica. Problema prático resolve no mundo prático, da realidade, das coisas, de você fazer. É a hora que você faz alguma coisa. Então tá lá no seu trabalho, né? Derramou lá a Coca-Cola, pega um pano e limpa, né? Pega um pano e limpa, é problema prático, vai lá e resolve. Outro exemplo, vou dar aqui para vocês poderem entender a diferença de problema teórico e problema prático. O seu trabalho tem que ser teórico, acadêmico, ok? Como acabar com a criminalidade no Brasil? Um problema de ordem prática. Como melhorar a justiça do Brasil? Problema de ordem prática. Como melhorar a educação no Brasil? Problema de ordem prática. Como melhorar o desemprego? É problema de ordem prática. E tudo que você falar vai ficar vago quando é prático. Entende? Olha, quando é prático, vai ficar vago a solução que você vai dar. Porque vai ter dúvida. Quando você jogar a sua solução prática, você vai ver que vai ficar questionamentos. Quando você jogar uma solução teórica, vai trazer curiosidades e as pessoas não vão questionar.
ok? Quando você dá a resposta, a pessoa não vai questionar qual é a solução do problema. Então, assim, eu estava na banca de doutorado e aí uma colega falou assim, deu uma sugestão lá do tema dela, tá apresentando o trabalho dela para começar, né? E aí ela falou assim, que ia melhorar a educação ambiental no Brasil, colocando uma matéria obrigatória de direito ambiental nas escolas. Isso é um problema. Como melhorar o direito ambiental no Brasil? Tudo bem, fez uma pergunta teórica, uma pergunta já prática, né? Como melhorar? Já é uma pergunta prática. Como melhorar a educação ambiental no Brasil? A solução dela? Colocando na matéria obrigatória. Eu falei, ixi, eu posso dar uma sugestão no seu tema? Eu tenho um pouquinho de experiência, posso falar? Então, como é que você... Isso é vago, eu falei. Isso é vago, né? Por que é vago? Porque é teórico, porque é prático, ou seja, porque seu problema é prático. Porque quem garante, como você vai assegurar que se você colocar uma matéria de direito ambiental nas escolas, como obrigatória, vai melhorar o direito ambiental? Isso é, além de ser vago, é impreciso, é prático. Porque português tem em todas as áreas, todos os anos você estuda português. O povo no Brasil não é analfabeto na língua portuguesa. E aí? Melhorou a língua portuguesa? Se você colocou lá desde o prézinho até quando você acaba, tem matéria de português. Até quando você vai fazer faculdade, tem lá português jurídico, português da psicologia. Tem sempre alguma matéria de português. E aí, melhorou o português dos brasileiros com isso? Não. Sabe por quê? Porque o seu problema é prático. Aí dei uma sugestão como tornar o que ela queria, a intenção dela, e através da sua intenção é que você vai fazer a sua questão problema, e a resposta vai vindo aí, e eu vou ensinar aqui para vocês. Então, assim, através disso ela conseguiu formular uma questão problema, uma problemática teórica. O outro colega queria mostrar que os presídios federais funcionam e os presídios estaduais não funcionam. Como é que seria isso? E ela queria mostrar que isso funciona. Eu falei, isso aí é maravilha. Você fazer um projeto desse aí vai ser ótimo para o Brasil aplicar, contratar funcionários, botar mais policiais. Contratar funcionários, botar mais policiais, isso é problema prático. Não precisa do campo acadêmico para você demonstrar isso. Vai lá e faz, né? Não precisa você estudar para demonstrar isso. Como acabar a criminalidade no Brasil? Aumentando o número de policiais. Ok? Aumentando o número de policiais vai diminuir a criminalidade? Isso, além de ser teórico, não tem como se demonstrar, é questionado, é uma questão prática. Ok? É uma questão prática. Agora, ter um reconhecimento da sua profissão, que é da psicopedagogia aí, reconhecimento da profissão, consideração e autoafirmação para melhor desempenho do professor em sala de aula. Opa, mudou o negócio, já estamos agora no campo teórico. Ok? Todo ser humano ele gosta de ser reconhecido, todo ser humano ele gosta de ser sentir importante. Então, você reconhecer a sua profissão de maneira vai trazer um benefício para desenvolver e desempenhar o melhor. O professor vai naturalmente desempenhar. Como melhorar a educação no Brasil? É problema teórico. Como é que você então faz ou melhor, um problema prático? Como melhorar a educação no Brasil? Problema prático. Como você fazer seu problema teórico? É o que nós vamos fazer aqui agora. O problema teórico, ele se resolve aqui no campo teórico. Naturalmente, vai ter reflexo no campo prático. Ok? Imagina assim, ó. É constitucional a prisão do condenado em segunda instância? Ok? Na pós e na graduação, a pergunta pode ser sim ou não. Perfeito. Para você formular sua pergunta, aqui o seu problema, vou chamar de problemática, para o seu problema de pesquisa, para não confundir com outras coisas. Você formar seu problema de pesquisa, né, que é a sua problemática aqui. Você formar seu problema de pesquisa, sua questão problema. Você formular ela, sua questão problema. A resposta é sim ou não. É constitucional?
ou não? Sim ou não, não tem problema aqui na graduação, na pós. Já no mestrado e doutorado, a resposta não pode ser só sim ou não. Tem que ter uma resposta diferenciada, não é só sim ou não. Ok? Porque lá no mestrado e doutorado as coisas já são mais ampliadas. Não é só fazer a receita do bolo, é você provar várias receitas ou você modificar a receita. Então não é só falar que é constitucional e inconstitucional. Ok? Então assim, é constitucional ou é inconstitucional a prisão do condenado de segunda instância? Todo mundo conhece esse caso, né? O ex-presidente da República foi preso, foi solto, porque o Supremo mudou pela terceira vez o entendimento, dizendo que a prisão de condenado de segunda instância seria inconstitucional, de forma automática. E o que aconteceu? Você faz um trabalho dizendo que é constitucional, ou você dizendo que é inconstitucional. Certo? Esse trabalho pode ser utilizado lá, o ministro lá citou o seu trabalho, sua tese de doutorado, sua tese de TCC, usou no seu trabalho acadêmico, sei porque você disponibilizou isso na revista indexada, ele conseguiu acessar seu trabalho, utilizou lá e despertou nele alguma ideia, e através disso, desse campo teórico, ele levou isso para o campo prático. Okay? E o que você vai fazer aqui? Você dá administração, da pedagogia, psicopedagogia, engenharia, ok? Seja qual for sua área, enfermagem, você vai pegar esse aqui, você pode levar lá para o campo de prática, colocar isso na prática, dentre outras questões, né? Que é prática, e pode fazer diferença lá. Mas começou aqui no campo teórico e para resolver um problema teórico, não prático. Então, a constitucionalidade e inconstitucionalidade é uma questão teórica, não é prática. Agora, o condenado em prisão em segunda instância tem que ficar preso, ok? João de Maria, o ex-presidente, tem que ficar preso. Isso já é prático, ok? Isso é prático, é um caso concreto. Isso é uma questão prática. Agora, você falar se é constitucional ou não, abrange outros casos que você vai poder trabalhar. Você vai pegar, então, poder pegar casos concretos, casos da sua realidade, ok? E colocar. Porque assim, você usar opiniões no seu trabalho, não vai trazer um critério metodológico, um critério acadêmico, que tem uma robustez. Por quê? Opinião. Todo político é ladrão. Essa opinião. Todo advogado, ser criminalista do PCC é bandido. É uma opinião sua, entendeu? Isso não vai agregar nada no seu trabalho, sua opinião não vai trazer nada. Agora você falar opinião da forma acadêmica, trazendo assim que é uma melhor, não é razoável, não, receber propina e a desonestidade não é louvável, isso para o Brasil, só que o político ele é extraído dentro do seio do brasileiro. Então, naturalmente, a corrupção entre os políticos, porque há corrupção entre o seio dos brasileiros, ou seja, há corrupção do brasileiro em si. Porque o político ele não é alienígena, ele não veio de fora, não veio de outro país, ele nasceu aqui, cresceu aqui, representando alguma categoria, ele cresceu e está ali e ganhou. Ok? Então, nada de ficar botando sua opinião no seu trabalho, é para você colocar o que você tem, escrever, colocar posições diferenciadas de doutrina e jurisprudência para sustentar aquilo que você quer trazer. Então, por que o trabalho? A questão problema é mais importante? Nós vamos aprender a fazer aqui agora. Por quê? Por quê? Porque todo o seu trabalho vai girar em torno da sua questão problema. Todo o seu trabalho vai girar em torno da sua questão problema. Então, todo o seu trabalho vai trazer argumentos, arcabouço para sustentar a sua questão problema. Então, vamos dizer assim, é constitucional a prisão em segunda instância? Se você quer defender que é inconstitucional ou se você quer defender que é constitucional, o que você vai trazer? Todos os argumentos para dizer que é constitucional ou todos os argumentos para dizer que é inconstitucional, e vai trazer também argumentos contrários àquele que você quer defender. Você quer defender que é constitucional, você quer defender que precisa de mudança em alguma coisa, você quer defender que isso aqui precisa ser melhor elucidado, esclarecido. Então você vai trazer aquilo que você está falando, aquilo que você está defendendo, e tem que trazer posições contrárias. É chamado de referencial teórico. O que é o referencial teórico? É o seu desenvolvimento. É trazer posições contrárias de autores e aquela que você quer defender é que você vai dar mais atenção. Ok? Quem é da área do direito, toma cuidado, viu? A maioria da doutrina fala isso.
toma cuidado, que para você falar qual é a maioria da doutrina, é muito complicado. Você teria qual é a doutrina que você está adotando? Tem 100 doutrinadores, a maioria é o que? 70, 80, 90? A maioria da doutrina, sabe o que é? A maioria da doutrina é que quando a maioria mesmo, um ou outro de renome que é contrário, mas é aqui, todo mundo defende aquilo ali. Você acha um ou outro que se defende o contrário, mas toda a doutrina de renomada defende isso. Aí sim você tem condição de falar a maioria da doutrina. Outra coisa, você dá do direito, jurisprudência. Tem jurisprudência nesse sentido, isso até advogado não sabe. Jurisprudência são reiteradas decisões no mesmo sentido. Então você pega um aresto, uma ementa, um acordo, uma decisão de segundo grau, uma decisão do Supremo, uma decisão do STJ, pode ser uma decisão única, isolada daquilo. Não significa que é jurisprudência. Jurisprudência significa que são várias decisões. Tem 10 decisões. Dessas 10, 9, 8 decisões foi nesse mesmo sentido, dizendo que é ilegal, que é inconstitucional. Aí você pode dizer, tem jurisprudência. Ok? Questão de doutrina aí também serve muito para outras áreas, outros campos, como administração, para quem vai fazer um trabalho do campo teórico, questão de posição de doutrina, tomar cuidado. Imagina na administração, você falar da administração, gestão, questão de gestão. Você trabalha na gestão, tem uma questão de gestão Ford, gestão Toyota, qual a melhor? Né? É difícil falar qual a melhor, qual traz mais resultado no campo prático, é porque alguém executa de uma maneira. É igual a lei. A lei não é teórica, a lei é teórica. As leis são teóricas, as leis são abstratas. Ok? As leis são abstratas. É proibido matar. É matar alguém, crime de 10 anos, 10 a 20 anos. A lei é abstrata. Aí o caso concreto é que adapta ela. Ou seja, você vai criar uma questão problema que as questões concretas, específicas, vão poder adaptar a ela, mas ela está no campo teórico. Ok? Quando a lei, por exemplo, prevê alguma coisa, está prevendo de forma abstrata, porque a lei não pode prever de forma concreta. João e Maria não podem fazer isso. A lei não pode fazer isso. A lei só fala assim, que se alguém comprar de outro alguém, esse alguém tem que pagar. Né? Compra, formou uma dívida, você tem que pagar. Aí João não comprou de Maria e não pagou. O que João está fazendo? Está devendo. Então ele é devedor, então ele tem que pagar. Então a lei traz consequências. Se ele não pagar, vai gerar juros, correção, pode entrar na justiça, penhorar dinheiro, patrimônio dele. E que parou aqui, ok? Parou aqui. E aí, você viu que a lei concreta, ou melhor, a lei abstrata, a lei teórica foi e serviu para o caso concreto. Ok? Mais ou menos assim, para você poder formular o seu questão do problema. Aí vou fazer assim com vocês. A gente vai fazer agora a questão problema, ajudar vocês a formular sua questão problema. Você já determinou o seu tema e depois a segunda parte é questão problema. Aí você vai fazer também seus objetivos e aí você vai mandar para mim no meu e-mail tccfacilfácil@gmail.com tccfacilfácil@gmail.com. Você vai mandar para mim, ok? E aí, sabe o que você faz? Eu vou ver se a questão problema está teórica ou não. Se ela estiver prática, eu vou pedir para você corrigir. Então você vai mandar para mim seu tema, questão problema, objetivos, ok? E aí, esses 3 aqui, aí você vai mandar para mim, meu e-mail, eu vou dizer para você que está ok. Aí eu vou ver, tá ok, avança. O que você tiver formulado aí, você manda para mim, que eu vou dar para você nessa semana no intensivão. O que você tiver formulado aí, se já tiver formulado mais alguma outra coisa, você manda que eu vou falar para você se está ok, se está no caminho certo ou não. Combinado? Semana do TCC. O intensivão aqui do TCC Fácil. Então vamos lá. A questão problemática, você vai trabalhar todo o seu trabalho para trazer argumentos para isso.
Quando eu escolhi um tema de gravidez, o que acontece? A gravidez cesárea ou gravidez geral. O que eu falo? Eu quero falar dieta. Qual dieta que eu falo? Paleolítica, low carb. Tem que ser específico. Ok? Vamos lá. Primeira dica é ser específico. Quanto mais específico você for, melhor. Por quê? Mas não vou ter problema com material, com achar material. Olha, quanto mais específico você for, melhor. Porque você vai falar daquilo que é específico e vai poder usar o geral. Ok? E isso, só você usar o geral é também requisito, que é fazer comparações. Então, quero falar da dieta low carb. Então, falar da dieta low carb, você tem que ser específico. Então, especifiquei meu tema, ok? Agora eu vou especificar também a minha questão problema relacionado ao meu tema. Quando você for começar a escrever, você vai falar das dietas que existem, dos benefícios, né? Depender da sua área, da educação física, seja qual for a sua área. São questões envoltas daquilo que você quer solucionar do problema ou da resposta que você dá ao seu trabalho. Tudo que está envolvendo, que serve de arcabouço teórico, ou seja, de argumento, de fundamentação, você vai usar. Então você vai falar de todas as dietas e vai falar da sua. Quero falar de gravidez. Escolhe uma gravidez cesariana, do parto. Quero falar do parto cesariano, parto normal, parto humanizado. Aí escolhe vou falar então do parto humanizado. Aí você vai poder falar do parto, da gestação, tudo etc, seja qual for a sua intenção. E aí você então vai falar do parto normal, do parto cesariano e vai falar do seu parto. Então tem que ser específico. Tem que ser específico. Quanto mais específico, melhor. Do doutorado, mesma coisa. Mestrado, mesma coisa. Quanto mais específico você for, melhor para você. Ainda você vai ter argumentos gerais para poder utilizar. Todos os outros argumentos gerais para poder utilizar no seu trabalho. Ok? Você vai ter vários argumentos para poder utilizar no seu trabalho. Isso vai servir de quê? De fundamentação. Então, para você formular essa questão problema, quero falar de direito penal, quero falar da prisão segunda instância, quero falar de direito ambiental e da preservação ambiental no Brasil, aquecimento global. Quero falar sobre questão do desemprego e Covid. Eu falei da próxima aula. Tudo que for atualizado vai servir para você ganhar uma boa pontuação. Então, relacionado à pandemia, ao Covid, tudo que afetou o Brasil inteiro, todas as áreas, direito, economia, engenharia, afetou tudo. É isso, não é verdade? Não afetou tudo? Tudo isso aí que afetou, você vai poder falar. Tudo isso aí. E aí o que vai acontecer? Tudo mais atualizado, o tema, relevância ele tem, mais relevância, mais pontuação você vai ter. Então, qual é a sua intenção? Vamos formular sua questão problema assim. Qual é a sua intenção relacionada ao seu TCC? Ou seja, o que você pretende demonstrar nesse seu trabalho? O que você pretende demonstrar nesse seu trabalho? O colega mandou aqui para mim. Mandou assim, ó. Mandou a questão problema dela, dizendo que ela quer falar. Não vou falar aqui o tema dela, específico, para ninguém copiar, né? Mas eu vou falar aqui mais ou menos bem parecido, para não ficar igual. Ela é da área da administração e ela quer falar assim, falar do empreendedorismo, dos empresários em tempo de pandemia, a capacidade da pessoa desenvolver e empreender em tempo de pandemia. Então, perfeito, esse é o seu tema. Eu quero falar da constitucionalidade da prisão em segunda instância. Eu quero falar da inconstitucionalidade do lockdown. Eu quero falar, vou mandar para vocês aí do grupo secreto algumas sugestões de temas, tá? Sugestões de temas para você, vou mandar para vocês aí sugestões de temas. Vou até anotar aqui para não esquecer. Vou mandar aqui hoje para vocês aí sugestões de tema e vou mandar também uma aula de formatação. Anotei aqui lá no grupo secreto, aula extra, ok?
mandar para vocês aula extra. Se você às vezes já está assistindo esse vídeo aqui, já até mandei lá no grupo, ok? Quando você for assistir esse vídeo, já olha lá que às vezes eu já até mandei no grupo secreto do nosso Telegram, ok? Telegram, um grupo secreto que eu criei, é um grupo, Telegram, um aplicativo semelhante ao WhatsApp. Só que você entrar hoje, você já consegue pegar tudo que já está lá. Ele tem algumas questões melhores que o WhatsApp, principalmente nessa parte. Você entra no grupo hoje secreto, tá aqui embaixo do vídeo, deixei aqui nas redes sociais e deixei aqui o grupo Telegram, azulzinho lá, parece um aviãozinho, você clica, você entra dentro do grupo secreto e você já tem acesso a todo o material extra que eu disponibilizei lá, ok? Material que não está nas redes sociais, está só dentro do grupo secreto. Então, qual é a minha intenção? A minha intenção é dizer que é inconstitucional. A minha intenção é dizer que é ilegal. A minha intenção é demonstrar a capacidade de criatividade das pessoas. Enfim, qual for o seu tema, vamos então formular a sua questão-problema conforme a sua intenção. Então, aqui eu dei um exemplo. E esse exemplo aqui, para você entender um pouco. Aqui, ó. Vamos lá. Formular a sua questão-problema agora. Aqui eu dei um exemplo aqui. Exemplo 1. Prisão em segunda instância. Meu tema. Botei bem pequenininho para... Intenção. Eu quero demonstrar que é constitucional a prisão para condenado em segunda instância. Caso do ex-presidente, que é um caso notório, conhecido. Como é que eu formulo minha questão-problema? Em forma de pergunta. Eu formulo em forma de pergunta, seja com pronomes interrogativos, posso usar como, o que, quando, pode usar, e coloco interrogação ou não, desde que a palavra seja em forma de pergunta. Se tiver interrogação, é pergunta direta. Se não tiver interrogação e tiver os pronomes interrogativos, é pergunta indireta, pergunta do mesmo jeito. É constitucional a prisão do condenado em segunda instância? Então, a minha questão-problema. Segundo, vamos avançando. Segundo exemplo, aquecimento global. Minha intenção é apontar que há uma falta de cooperação do Brasil na diminuição dos efeitos do aquecimento global. Porque quando você já formulou lá o seu tema, você já escolheu o seu tema, você já tem mais ou menos a intenção do que você quer falar desse tema. Se você quer defender isso, defender aquilo, se quer demonstrar aquilo, ok? Você já conseguiu delimitar o tema, então eu quero demonstrar que o Brasil não coopera com a diminuição dos efeitos do aquecimento global. Eu quero falar que o Brasil coopera mais, o que mais coopera na América Latina, vamos supor. Então, como ficaria a sua questão-problema? Como o Brasil tem cooperado para diminuir os efeitos do aquecimento global? Como o Brasil tem cooperado para diminuir os efeitos do aquecimento global, vai servir tanto para aquele que quer demonstrar que o Brasil não coopera, como para demonstrar que o Brasil coopera. Compreendeu? A questão-problema aqui também da prisão em segunda instância. É constitucional a prisão do condenado em segunda instância? Se é constitucional ou se não é constitucional, a pergunta serve para os dois. Então, assim, você vai trabalhar, você vai fazer esse trabalho, e quem faz pré-projeto, os professores já não existe que você dá a resposta se é constitucional ou não. Então, você levanta a pergunta, só que quando você começa a produzir, você vai produzir naquela direção, para dizer que é inconstitucional ou para dizer que é inconstitucional, porque você tem que deixar o que? Aberto às possibilidades do seu questão-problema. Você já não tem que afirmar nada. Você não tem que mostrar qual é a sua intenção, que é demonstrar que é inconstitucional. Mas é através da sua intenção que você vai formular. Seja a intenção de você demonstrar que é inconstitucional, seja a intenção de você mostrar que é inconstitucional, você conseguiu formular a questão-problema que serve por dois. E vai que você começa a trabalhar e começa a ver que, não, eu acho que é melhor defender que é inconstitucional do que dizer que é inconstitucional. Eu achei mais argumentos aqui, achei mais coerente. Opa, então você começou a trabalhar é o mesmo ritmo, na mesma direção, você começa a dar mais atenção dizendo que é constitucional, ou dar mais atenção dizendo que é inconstitucional. Mas a questão-problema tem que vir aqui formulada, em forma de pergunta. Todo o seu trabalho, falei, gira em torno da problemática, ou seja, trazer soluções plausíveis do ponto de vista teórico para o seu trabalho. Ok? Tudo que você vai escrever vai servir de resposta para a questão problema. Tudo que você escrever vai servir de base para dar argumento
para a sua questão problema. Falei que o seu trabalho não pode ser do ponto de vista prático, tem das realidades fenomênicas, o seu problema tem que ser resolvido, solucionar, questões teóricas, ok? E depois vamos avançar para os objetivos, ok? Então, assim, não esquece, questão problema bem formulada. Agora vamos para os objetivos, ok? E agora, depois que você escolheu o seu tema e sua questão problema, nós vamos então definir os objetivos. Objetivos, eles podem ser objetivo geral ou objetivos específicos. Por que existem objetivos? Porque os objetivos é para você trazer argumentos, são respaldos para você fundamentar a sua questão problema, trazer a solução do seu problema, a resposta da sua pergunta, ok? Então, ele vai ter cunho geral ou específico. O objetivo geral, ele é a sua mesma questão problema, só que você retira o caráter interrogativo e acrescenta o verbo no infinitivo. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz isso. Que já os seus objetivos específicos serão o seu futuro desenvolvimento, serão os seus capítulos, ok, do seu desenvolvimento. Então, os seus objetivos são essas etapas que você precisa enfrentar. Aqui quando eu falei aqui da questão problema, a questão problema do mestrado e doutorado, ele é um pouco mais incorporada. Ele não é só uma pergunta assim simples, de uma linha, ele é um pouco mais incorporada. Queria mostrar aqui para vocês terem ideia. Vou pegar aqui o meu, né? Para você poder... Opa, aqui. Vou pegar o meu, que é para você poder ter ideia. Vou pegar aqui não vou pegar aqui de um aluno, para não expor o material dele, enfim. Mas vamos aqui. Aqui, ó, a questão problema de uma tese de doutorado. Como garantir a proteção efetiva vulnerável na recuperação judicial de falência no direito brasileiro? Ou como garantir a proteção integral aos vulneráveis, promitentes compradores de imóveis na planta, diante do inadimplemento contratual do incorporador? E aqui, 2 exemplos de não copie isso aqui, hein? Se você copiar isso aqui no seu trabalho vai dar plágio. Isso aqui já foi apresentado, então não copie isso aqui. Isso aqui é só um exemplo de questão problema de uma tese de doutorado. É a mesma, só que é mais formulada, mais específica, maior. Aqui, hipótese geral, ok? É a mesma coisa. A base teórica é a mesma. Base teórica é a mesma, ok? Vamos avançar aqui para vocês agora. Vamos dar um exemplo aqui de questão problema com base daquilo que já vimos aqui. Então tá aqui, ó. Exemplo 1. Falar da prisão em segunda instância. Minha intenção é demonstrar que é constitucional. Minha questão problema é dizer: é constitucional a prisão do condenado em segunda instância? Como é que ficaria meu objetivo geral? Apontar. Lembra que eu falei? Tira o verbo no infinitivo. Então, apontar vai servir para todos. Apontar é o verbo excelente. Apontar, demonstrar, discorrer. Então, coloca um verbo no infinitivo que indicação. A constitucionalidade da prisão em segunda instância. Apontar a constitucionalidade da prisão em segunda instância. Você pode repetir igual. Só colocar o verbo aqui e retirar a interrogação. Ou você pode colocar também já a sua intenção relacionada à resposta que você dá. Apontar a inconstitucionalidade da prisão em segunda instância. Que eu quero demonstrar que é inconstitucional, eu posso aqui apontar a inconstitucionalidade. Se eu quero demonstrar que é constitucional, já coloco aqui apontar a inconstitucionalidade. Pode ser igual e pode ser já com a sua intenção, com aquilo que você quer demonstrar. Porque a sua pergunta, essa aqui, serve para os dois, correto? Serve para dizer que é constitucional e inconstitucional. Então, sua questão problema já serve para os dois, já deixou aberto. Mas você quer demonstrar que é inconstitucional. Então, eu quero apontar a constitucionalidade da prisão em segunda instância. Então, esse é o seu objetivo geral. Ok? Ficou fácil assim. Ficou? E aí, então, outro exemplo aqui, para melhor elucidar. Aquecimento global, eu quero falar que o Brasil falta cooperação, eu quero falar que o Brasil não coopera. Questão problema, como o Brasil tem cooperado para diminuir. Como o Brasil tem cooperado. Então,
Como seria o objetivo geral? Demonstrar a falta de cooperação do Brasil para diminuir os efeitos do aquecimento global. Ou demonstrar a cooperação do Brasil para diminuir os efeitos do aquecimento global. Esse é o seu objetivo geral. É a sua questão problema. Porque a sua questão problema é o problema que existe no seu trabalho. E o seu objetivo geral é trazer, demonstrar que é inconstitucional, demonstrar que isso aqui é ilegal, demonstrar que isso aqui precisa ser feito, demonstrar que isso aqui precisa ser empreendido, demonstrar que precisa ser diferente, que é algo que tem que mudar. Então, assim você formulou o seu objetivo geral, de pesquisa. Vamos avançar então para por isso aqui que você tem que atentar. Quando as pessoas não fazem a questão problema, aí ela já não faz os objetivos coerentes com a questão problema. Não tem coerência, não tem ligação. Aí já está fora. Você já começou a subir o prédio, tudo, as vigas tortas. Aí depois vai os objetivos específicos também. Então, esse aqui, questão problema, é o mais importante, já que seus objetivos são baseados na sua questão problema, também são importantes. O objetivo geral é importantíssimo para ter rumo. Porque se você fala assim, seu objetivo geral é falar isso, se você começa a falar de outras coisas, quando você olha, seu objetivo geral dele é esse, não está coerente com o que você quer mostrar. Não está tendo coerência com o que você quer demonstrar. Ok? Com o que você quer solucionar com o seu trabalho. Então você tem que atentar a isso. Quando faz a questão problema bem feita, ou quando faz um objetivo bem feito, você consegue avançar. E aí, como ficam os objetivos específicos? Ok, os objetivos específicos também são as fases específicas que você vai conseguir trazer para solucionar o problema de pesquisa que você criou. Os objetivos específicos serão o seu desenvolvimento, vai ser o seu sumário, é o seu projeto de escrita, ou seja, seu referencial teórico. Você não vai escrever sobre esse assunto? Então, seus objetivos específicos serão já o seu norte, já serão os seus capítulos. Você já vai pegar os seus objetivos, já vai jogar lá e vai virar capítulos. Já vai jogar no sumário, depois de jogar o sumário, você vai virar capítulos. Ok? E aqui, quando for começar a escrever a introdução, você pode trocar a descrição dos capítulos. Isso eu vou ensinar lá na introdução. Quantos capítulos ou quantos objetivos eu preciso ter? Se você é um trabalho tipo monografia, vamos lá. Mínimo 3. Mínimo 3 objetivos você precisa ter, você vai ter 3 capítulos. Se você tiver até 50 páginas de conteúdo, 50 páginas de conteúdo conta introdução, desenvolvimento e conclusão, elementos textuais, 4 capítulos, ok? Para 50 a 120 páginas. Se for mais de 30 a 180, você pode fazer 5. Com a tese de doutorado, você pode fazer 7, 8. Sem problema nenhum. De 5 a 8. Para você que é da graduação ou pós-graduação, 3 capítulos excelentes. 3 capítulos excelentes. 4, 5, no máximo mesmo. Depender do tema, das suas questões. Porque cada capítulo vai ser uma base, é um objetivo específico seu. Como é que a coisa ficou bem mais fácil agora, hein? Nada impede que seus objetivos específicos estejam dentro do capítulo. Que tenha mais objetivos específicos, mas tem que estar dentro do seu desenvolvimento. E aqui então, dá um exemplo aqui para vocês. Exemplo 1. Já falamos lá, prisão em segunda instância, qual é a constitucionalidade, que é apontar a constitucionalidade. Como ficaria então os objetivos específicos? Os objetivos específicos já são as áreas e as matérias relacionadas ao seu tema. Então, como você quer apontar a constitucionalidade, ou como você apontar alguma coisa no seu trabalho, certo? Então, o que está relacionado à constitucionalidade? O que está relacionado a esse tema seu? Aqui, na prisão de segunda instância, constitucionalidade, o que está relacionado? Princípios penais, princípios constitucionais, princípio de presunção de inocência, falar de prisão, eu tenho que falar o que é prisão, tenho que falar de segunda instância, tenho que falar o que é princípio da presunção de inocência, eu tenho que falar o que é prisão automática em segunda instância, ok? Então, através disso,
que está relacionada ao seu tema, que vai servir de base para você mostrar que é constitucional ou inconstitucional. Mas aqui no exemplo você vai mostrar que é constitucional. Então, através disso você vai jogar então o verbo no infinitivo e vai falar desse tema. Então, conceituar, apresentar, demonstrar, apontar os princípios penais constitucionais, assim como o princípio da presunção de inocência. Então, objetivos específicos objetivos específicos são falar dos princípios penais constitucionais garantistas. Então, vou fazer um capítulo só de princípios. Depois, vou falar da decretação de prisão em segunda instância. Então, tem que falar de prisão, explicar o que é uma prisão, o que é prisão em primeiro grau, o que é prisão em segundo grau, como é que é decretada a prisão cautelar, a prisão com pena privativa de liberdade, prisão de pena transitada de julgado, não transitada de julgado. Opa, então criei já um segundo capítulo. Demonstrar a constitucionalidade da prisão automática em segunda instância para crimes de pena privativa de liberdade. Opa, então já criei aqui um terceiro capítulo, falar da constitucionalidade. E aqui, sempre no último capítulo, no terceiro capítulo, se for o caso seu, você vai atacar diretamente aqui a questão problema. Eu quero falar da constitucionalidade, então no terceiro é falar da constitucionalidade, atacar a constitucionalidade. Depois eu vou fazer uma aula para vocês, falando como você preencher o seu sumário da maneira correta, para vocês então fazer esse projeto para você começar a escrever. É o projeto que você começar a escrever, é você ir lá para o sumário e no nosso treinamento, nosso treinamento completo do TCC Fácil, a gente já pega isso aqui, já mostra para você mão na massa, você já pega isso aqui, recorta e cola, joga lá no seu sumário, e aí, lá no seu sumário você vai preencher algumas coisas, por exemplo, assim, como aqui, você vê como você fazer um sumário de forma bem rápida. E aqui você, no seu sumário, você vai jogar aqui o capítulo, você vai jogar o segundo capítulo e o terceiro capítulo. E como é que você vai preencher então o seu sumário? Como é que você vai preencher aqui o seu sumário? Você vai ter que falar de questões conceituais, você vai ter que falar de conceitos, características, certo? Depende do nome que você for usar. Depois você vai falar de princípios, se tiver ligado. Se for da área do direito, principalmente tem que falar princípios. Também se for da área do direito, já tem que colocar a natureza jurídica. Depois você falar o tema, seja o tema que você for, você vai preencher o seu sumário assim, falando de conceitos, origem histórica ou histórico, breve histórico, resenha histórica. Tem que ter, ó, nem precisa todos, ó, você vê aqui que está aqui, ó, histórico aqui no patrimônio de afetação, um exemplo aqui, patrimônio de afetação, isso aqui foi da minha pós. Então joga aqui, ó, histórico, conceito histórico, patrimônio de afetação, precedentes se tiver, princípios, né, que é da área do direito, se tiver de outras áreas também tem princípios, mas aqui direito sempre tem princípios. Fazer comparações com outros institutos. Você vai falar de um hospital X, compara com outro hospital. Você vai falar de gravidez cesárea, compara com outras gravidezes, ok? Vamos falar de alguma coisa do Brasil, compara com outros países da América Latina e outros países alienígenas, ou seja, países fora do Brasil. Tudo que é fora do Brasil é alienígena, que vem de fora, vem estrangeiro, alienígena, tá? Extraterrestre é outra coisa, não confundo não. Alienígena. Então, assim, é de fora, tem que falar do direito alienígena, tem que falar de algo de alienígena. Então, esses 5 requisitos já vai ajudar você a preencher aqui o seu sumário. Nós ensinamos isso aqui passo a passo, nosso treinamento completo, para você aprender. Então, você aqui agora avançou, já aprendeu a fazer os objetivos específicos, já deixa assim, ó, lá no seu trabalho, já deixa assim o tema, questão problema, objetivo geral, objetivos específicos, pode deixar assim. E qual seria a próxima etapa? A próxima etapa seria metodologia e justificativa. E depois você fazia o sumário, desenvolvimento, depois de terminar o desenvolvimento, introdução, conclusão, sumário e outras formatações. Então são essas 10 etapas. Ok? Deu para... Vou repetir novamente para você não esquecer. Já delimitou o tema, questão problema, objetivos. Agora o próximo passo é metodologia e justificativa. Só que essa metodologia e essa justificativa aqui, se te exigir, você faz. Se não te exigir, você vai fazer depois que você terminar o seu desenvolvimento.
Ah, é? Isso. Vou explicar aqui. Por quê? Vou explicar. Porque a metodologia você escolhe através do que você quer falar, a sua intenção, você vai escolher o método. E não você vai ficar lendo um monte de metodologia para você tirar qual é a metodologia. E a gente ensina no treinamento, nosso treinamento também a gente ensina como você vai retirar a sua metodologia, bem fácil, bem simples, você saber qual o método você vai ser, indutivo, dedutivo, qualitativo, quantitativo. Por quê? Porque, o que é metodologia? Metodologia é um transporte. Você quer levar uma mercadoria de São Paulo a Bahia. Você levar essa mercadoria, eu tenho uma mercadoria, como é que eu vou levar? Como eu vou transportar? Vou transportar de avião, de carro, de jegue, de jumento? Ok? E então, através da sua intenção, daquilo que você daquilo que você quer demonstrar, é que você vai conseguir facilmente identificar o seu método. Quando você vai ver, eu falo, esse aqui, qual é o seu método? Você consegue identificar a sua metodologia. O que acontece? Porque existe metodologia? Porque as pessoas pensam de maneira diferente. A mesma coisa a pessoa pensa de maneira diferente. As mesmas coisas a pessoa raciocina de maneira diferente. E isso é bom. Por isso que as pessoas veem as coisas com óticas diferentes. E até aquela que torna mais razoável, mas que é aquela que mais prevalece, aquela que domina. Ok? Então, qual é o transporte que eu vou precisar? Minha caixa é desse tamanho, minha caixa é pesada, minha caixa é desse tamanho. Ou seja, meu argumento é esse. Isso que eu quero fazer, isso que eu quero trabalhar, e eu consigo achar a metodologia. Justificativa. Você justifica o tema conforme a celeuma. O tema se justifica porque tem problemas que precisam ser solucionados. Aí você deixa assim lá na sua introdução você deixa desse jeito. A introdução não se faz agora, se faz por último, tá? Então você deixa assim lá na sua introdução, você deixa desse forma. Aí agora você vai avançar para o seu sumário, preenche lá o seu sumário, ok? Depois você preenche o seu sumário, já começa a escrever, fazer a escrita. Depois você começa a fazer seu desenvolvimento referencial teórico, você vai terminar a sua introdução. Depois de terminar a sua introdução, ou você faz sua conclusão. Depois você terminar a sua conclusão, você faz o sumário e outras etapas do seu TCC, que são as peças obrigatórias. Ok? Então vamos ver se a gente consegue colocar no grupo extra e falar um pouquinho de cada um dessas outras etapas para você jogar e desenvolver. Ok? Próxima aula nós vamos fazer alguns tira-dúvidas lá no grupo secreto. Vou mandar conforme vocês mandarem o seu material. Vou ver se está ok, se está na direção certa. Seu tema, problema, ok? E agora, assim, eu não tenho como ver sobre os objetivos ainda porque você não produziu, eu não sei qual é a sua intenção. Se você já tiver produzido aí, manda, que eu vejo se está no rumo. Porque se você tiver produzido aí, você manda que eu vejo se já está no rumo certo ou não, se está na base acadêmica ou não. E é mais ou menos assim. Aí a gente ensina algumas técnicas, nosso treinamento completo, em que mostra passo a passo aqui, como você vai fazendo cada uma dessas etapas e como você vai escrever de forma acelerada. Então vamos para o próximo capítulo, para você aprender a fazer parágrafos, ensina você a fazer citações diretas e indiretas, como você evitar plágio, ok? Isso vamos deixar para a próxima aula. Então fica com Deus, Deus te abençoe, dê força, dê coragem, você vai vencer, vai conseguir alcançar seus objetivos, vai ter sucesso, vai ser aprovado. Nós vamos estar lá junto em sentimentos, te dando uma força e apoio, tá bom? Aguardo vocês, manda aí o e-mail, é isso aqui, ó. Você vai enviar isso aqui, TCC fácil @gmail.com. Esse é o e-mail que você vai mandar para mim. Ok? É esse aqui o e-mail que você vai mandar para mim. tccfácil@gmail.com, que eu vou ver se o material está no rumo ou não. Ok? Manda aí para ver se o que você já fez. Nos acompanha nessa semana, é a sua chance, intensivão, você começar a gatilhar, terminar seu TCC. Até sexta-feira aí nós estamos jogando duro aí, vamos auxiliar vocês aí, te ajudar aí, para você conseguir o rumo certo e você conseguir sua aprovação, tá bom? Então, mande aí e até a próxima.